Presidente, primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade de receber nossa equipe aqui. E eu queria começar falando com o senhor sobre esse primeiro trecho aí do mandato, né, a primeira fase da legislatura, que a gente vinha com expectativa por ser uma legislatura com uma renovação muito alta. O senhor já conhecia parte ali dos vereadores, mas como é que foi esse primeiro semestre? Bom, eu diria que esse primeiro semestre aqui na Câmara Municipal de Fortaleza a Câmara sempre teve uma atuação intensa, né? Porque a Câmara Municipal tem um pouco do perfil de legislação, por exemplo, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara dos Deputados, porque é Câmara de uma capital, por um lado, mas por outro lado, o fato do parlamentar municipal, do vereador, está morando do lado do seu eleitor, muitas vezes morando numa base, num território que o elege, né? Então tem essa proximidade também com a população. Então a Câmara Municipal de Fortaleza, ao longo da sua história, pelo menos nesses anos que eu tenho estado aqui como vereador, sempre tem tido um perfil de muita presença nas diferentes comunidades da nossa cidade, aqui nos bairros, dos territórios em Fortaleza, e muita produção legislativa. E nesse primeiro semestre não foi diferente. Nós tivemos uma produção legislativa significante, relevante, melhor dizendo, inclusive, muito relevante, audiências públicas, presença de secretários municipais, o prefeito de Fortaleza, o chefe do Poder Executivo, esteve presente aqui não só na abertura, em diferentes momentos, o vice-prefeito, secretários, secretária de Educação, secretária de Saúde, que são duas secretarias muito importantes, e outros secretários municipais também estiveram aqui. Então, foi um momento muito intenso da Câmara Municipal de Fortaleza, no sentido de muito trabalho, muita produção, servindo bem a nossa cidade, manifestações que vieram à Câmara Municipal, e os vereadores, nós temos aqui já um hábito. Sempre que vem uma manifestação à Câmara Municipal de Fortaleza, nós constituímos uma comissão de negociação. Essa comissão é composta por vereadores que defendem o governo e vereadores que fazem oposição ao governo, e essa comissão recebe também os representantes da manifestação para, a partir daí, conhecer a pauta e, naquilo que estiver ao alcance dos vereadores, trabalhar essa pauta, né? Então, foi um primeiro semestre legislativo muito intenso, de muito trabalho, não só no ato de legislar, no ato de deliberar leis importantes para a cidade, né? Como também na fiscalização, no debate que interessa a cidade, interagindo com as grandes questões de Fortaleza. O senhor avalia que a população já sente realmente que esse é um canal que é viável, que é possível? E aí a gente pode chamar a atenção, por exemplo, grandes temas que acabam chegando na cidade, como a questão da regulamentação do Uber, aí tem os guardas municipais, aí tem os professores, enfim, várias categorias que, ao invés de fazer uma manifestação na frente da prefeitura, por exemplo, eles normalmente, o primeiro lugar que eles pensam é em vir aqui para buscar essa abertura de diálogo através dos vereadores. Então, isso na prática, eles vêm sentindo isso. Isso, na prática, inclusive o próprio prefeito Roberto Cláudio, que é o chefe do Poder Executivo, eleito pela maioria da população de Fortaleza, reeleito, melhor dizendo, que estava enfrentando ali um debate a partir de uma decisão da gestão no que diz respeito aos feirantes da Zé Avelino, e quando ele veio à Câmara Municipal de Fortaleza fazer o debate aqui, nesse parlamento, nesse fórum da cidade, que representa legitimamente a população de Fortaleza, colocando as questões que ele já vinha colocando, inclusive para a imprensa, para a sociedade. Ele foi ao CDL, ele foi a várias entidades da sociedade civil de Fortaleza, mas o distensionamento aconteceu quando ele veio à Câmara Municipal de Fortaleza. Daí o reconhecimento do próprio prefeito Roberto Cláudio a esse espaço como um espaço legítimo que representa a população e que, ao mesmo tempo, está antenado, está numa sintonia fina com as grandes questões de interesse da cidade, como você citou, o debate acerca do transporte individual, no caso aí do Uber, de servidores públicos, de reajuste, de endemias a partir de um vetor, um mosquito que é vetor de hoje 3 endemias. Portanto, eu quero registrar, inclusive, o próprio reconhecimento do prefeito Roberto Cláudio, ao vir à Câmara Municipal debater uma questão
de interesse também da cidade de Fortaleza, que é o centro de Fortaleza. Agora, presidente, como é que é possível manter a independência dos poderes, né, que é tão dita e comemorada, mas como manter essa independência sendo o prefeito de Fortaleza um aliado, né, e um aliado que, inclusive, mostra essa parceria com a Câmara? Essa é a natureza da Constituição dos poderes, né, no modelo que nós temos, que é o modelo presidencialista. Né? Então, na verdade, no modelo presidencialista, você tem o chefe do executivo, no caso do município é o prefeito, e você tem o poder legislativo, que o prefeito, para governar, necessariamente tem que ter uma maioria no parlamento. Né? Já o parlamentarismo, ele é mais explícito. Né? O parlamentarismo, o chefe do executivo, o chefe de governo, melhor dizendo, já nasce da própria maioria da casa parlamentar. Então, existe uma harmonia, mas ao mesmo tempo uma independência. Existem prerrogativas diferentes. Então, qual é a prerrogativa do Poder Executivo, que a gente chama de prefeitura? Né? É executar a política pública e a administração pública. O Poder Legislativo não pode entrar nessa prerrogativa, porque senão está ferindo o princípio da independência. Da mesma forma, a prerrogativa do Poder Legislativo é de legislar tanto as iniciativas do próprio Poder Legislativo, dos vereadores de Fortaleza, como até mesmo legislar deliberando as leis de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Tem que mandar para cá e esta casa analisar e deliberar, aprovando, modificando e aprovando, enfim. Então, essa é a riqueza do Estado democrático de direito moderno no presidencialismo. Né? O parlamentarismo já é até... o próprio chefe de governo já nasce da maioria parlamentar. Agora, presidente, comecei lhe perguntando sobre como é que o senhor avaliava esse primeiro semestre e aí me vem a seguinte pergunta. Falei de renovação, né, com uma renovação muito grande. Agora, essa renovação representou também uma juventude muito grande. Tem vereadores muito jovens estreando não só no mandato de vereador, mas na política, né? Fizeram campanha e estão aí, foram eleitos e alguns vieram, inclusive, na campanha com um discurso muito duro, inclusive contra a própria Câmara Municipal. Vereadores que hoje, eu não preciso nem citar nomes, todo mundo conhece, mas que hoje você conversa com eles, eles já têm uma outra visão do que é a Câmara Municipal, de como ela funciona. Mas é claro que teve, imagino eu, um peso aí do presidente, conversando, mostrando. Como é que foi essa... Não. Na verdade, tem a coerência. Né? A crítica fácil, ela não se sustenta. Né? À época, antes de ser vereador, eu já estava como presidente aqui da Câmara, né? E essa liderança que fez essas críticas, eu conversei com essa liderança, né? Disse a ela, eu disse, olha, essas críticas que você está fazendo não se sustentam. Né? Não se sustentam por isso. E coloquei toda uma contra-argumentação de forma clara, objetiva e oficial, inclusive demonstrando e provando. Né? E disse, você deverá se eleger vereador se for candidato. E você vai verificar na prática como realmente o que eu estou lhe dizendo é fato. A democracia tem um preço, inclusive do ponto de vista financeiro. Ou querem os cidadãos um chefe para administrar o dinheiro público arrecadado pelos impostos, né, sem um equilíbrio de poder. Isso já aconteceu no passado. Né? Foi considerado absolutista. O chefe que agiu dessa forma era um absolutista e foi retirado do poder. Um mandato de um vereador, para funcionar e funcionar bem, precisa ter assessores, precisa ter uma estrutura e isso requer recursos financeiros. Né? E eu vou mais além. Já aconteceu na história do Brasil e na história mundial do parlamentar não ser remunerado. Então, o mundo inteiro, moderno, e o Brasil também não foi diferente, criou a estrutura de subsídios, que nós chamamos popularmente de salário dos parlamentares, e até uma estrutura mínima, né, para funcionar mandato de vereador, de deputado estadual e deputado federal. Né? Seja do ponto de vista de contratar assessores, para aquele mandato ter de fato um bom desempenho. Na construção, eu pergunto, vários direitos
como o direito da pessoa poder se aposentar. Tem preço? Não tem preço um direito desse, né? E esse foi um dos muitos direitos que a democracia, que a construção política, que a representação política, que o parlamento, com todas as suas características, com todas as suas limitações, que é um retrato fiel da realidade social, né? E aí eu já dialogo com a sua pergunta anterior, né? Que de novos vereadores, de vereadores jovens, isso é bom. Quanto mais a juventude e a população se interessar pela política, pela militância política, quanto mais a população exercer cidadania, melhor para todos, né? E aqui a Câmara Municipal de Fortaleza nós temos professor universitário, nós temos pessoas humildes, lideranças comunitárias que legitimamente se elegem vereador. Então, a composição da Câmara é muito plural. Então, nós temos aqui pessoas de origens diferentes, de formações diferentes, algumas com formações acadêmicas de nível superior, até de pós-graduação, outras que sequer conseguiram concluir o ensino médio. Qual é a mais importante? Do ponto de vista político, da legitimidade popular, ambas são importantes. Não é uma é mais importante do que a outra. E do ponto de vista do parlamento, todos fazem essa representação, até porque é o parlamento o poder que representa a população. Presidente, vai aí uma crítica ou qual é o seu pensamento a alguns vereadores que inclusive estão propondo, estão dizendo que abrem mão do salário, abrem mão de 20% da verba, enfim, daquela verba de desempenho parlamentar? Vai uma crítica aí? O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu faço a seguinte reflexão. O que é mais importante? É abrir mão do salário, ou de parte do salário, ou de um direito, ou de outro direito, ou de trabalhar, representar, construir direitos novos a partir de leis e representar bem e atuar bem como parlamentar. Então, a população, sabe quanto custa a Câmara Municipal de Fortaleza? Por habitante, é uma das mais baratas do Brasil. Se nós pegarmos o orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza por ano, dividirmos pelo número de habitantes que tem na cidade de Fortaleza, depois dividimos por 12 meses, depois dividimos por 30 dias e depois nós vamos chegar a um valor por habitante por dia equivale a mais ou menos 18 centavos de real por habitante por dia, né? Isso dá para comprar o quê? Dá para comprar uma banana, uma tangerina, não sei, quase nada, né? Então, na verdade, claro, isso não significa que nós devemos gastar, não. Eu falo isso, inclusive, com muita, sem falsa modéstia, propriedade. A Câmara Municipal de Fortaleza, quando eu presidi em 2009 e 2010, nós apresentamos uma proposta de emenda à Constituição Federal que promoveu uma economia no ano seguinte, na Câmara Municipal de Fortaleza, de 14 milhões de reais. 14 milhões de reais no primeiro ano, 2010. No ano subsequente, idem, ou um pouco mais, e assim por diante. Então, se nós pegarmos aí uma média de 14 milhões por ano, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, porque o ano de 2017 não terminou ainda, 7 vezes 14, chega perto de 100 milhões de reais de economia, né? Então, isso foi uma proposta, eu estou falando da Câmara de Fortaleza, mas essa emenda à Constituição Federal passou, hoje está no texto da Constituição da República, e vale para todas as câmaras municipais do Brasil, são mais de 5 mil. Então, essa economia para o dinheiro público deve estar aí na casa dos bilhões de reais. Quero falar de transparência, porque tem essa pesquisa da FGV, né, um mestrado que foi feito, um levantamento, mostrando a Câmara Municipal de Fortaleza como a mais transparente nos seus trabalhos legislativos. Como é que o senhor recebeu esse... Primeiro, foi assim, por um acaso, né? Nós tivemos uma informação de uma pesquisa, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, da Fundação Getúlio Vargas, dispensa a apresentação, a Fundação Getúlio Vargas é uma das faculdades, né, com melhor reconhecimento científico, técnico e acadêmico do Brasil e da América do Sul, né, principalmente na área da administração pública. Então, a FGV, você tem uma pesquisa científica da FGV em nível
de pós-graduação, no caso de mestrado, que construiu uma metodologia científica colocando critérios de transparência a partir de ONGs, portanto não é partido, nenhum partido político, de ONGs que trabalham com o critério da transparência, ONGs no Brasil e algumas ONGs internacionais. Então, a pesquisadora construiu uma metodologia a partir desses critérios do que considera ser transparente na administração pública e no item de transparência nos trabalhos legislativos. A pesquisa foi dentre as câmaras municipais das capitais do Brasil, a Câmara de Fortaleza ficou nesse item em primeiro lugar. Então isso muito nos honrou, né? Nós ficamos sabendo, né? Repito, essa é uma pesquisa lá da FGV, do Rio de Janeiro, não é uma servidora da Câmara, não é uma assessora da Câmara, nem não é foi encomendada, nem né, muito menos encomendada, é uma pesquisa atual, não é antiga, ela foi publicada agora em dezembro de 2016, janeiro de 2017, portanto, atualíssima, e isso muito nos honrou. Então, quando nós tivemos acesso a essa informação e a esses dados, eu pedi imediatamente ao diretor-geral da Câmara para nós avançarmos nessa transparência. A Câmara Municipal de Fortaleza, Kézia, eu sempre disse isso em todas as entrevistas e isso muito nos orgulha. A Câmara Municipal de Fortaleza, nós não temos nenhuma votação secreta, nenhuma. Toda a votação na Câmara Municipal para eleger o presidente, a mesa diretora, para caçar um vereador, toda a votação é aberta. Então, nós estamos muito à frente do ponto de vista do rigor administrativo e da transparência em relação a várias casas legislativas. Eu já dizia isso em 2015. E para nossa honra, né, uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, né, ranqueou e o resultado foi primeiro lugar para a Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente, para a gente terminar, não posso estar diante de um político sem falar de política, né? E principalmente no momento que o nosso país vive hoje, crise, enfim, o seu partido fala em golpe, né? O presidente Michel Temer, enfim. Eu queria saber como é que o senhor está avaliando esse momento agora e já pensando aí nas próximas eleições, né? Próximo ano tem eleição e os políticos já ficam ali se articulando para esse momento. O que é que o senhor está pensando? Bom, tem gente até que nega a política, né? Fazendo política, né? Entrando para a vida pública, se tornando um protagonista, um militante político, mas negando, né? Então, contraditório, que não se mantém, como eu disse lá na outra resposta, as incoerências que não se mantêm. Então, ao contrário, eu sou sociólogo, minha formação acadêmica é em ciência política, em ciências sociais, voltado para a ciência política. Eu compreendo a importância da política como a principal ferramenta para organizar a vida em sociedade, né? Então, isso aqui que eu estou falando é científico, é filosófico, e não fui eu que criei isso. Não, os grandes acadêmicos, pesquisadores da modernidade, né, apresentam isso de uma forma muito mais refinada, rebuscada. Então, eu acredito na política como sim, a principal ferramenta para organizar a vida em sociedade, para transformar uma vida em sociedade. Existe aí um sistema político-eleitoral falido, que está se apresentando, vindo à tona, né? Como é que se faz, por exemplo, uma eleição para presidente do Brasil num país continental? Será que o candidato a presidente do Brasil tem condições de cumprir uma agenda em 45 dias, pegando avião comercial? Será que é possível? Por um lado, certamente que não. Então vai ter que fretar avião. Se tem que fretar avião não é barato no país continental. Então vai ter que ter dinheiro. Se tem que ter dinheiro, será que funciona somente com doação de pessoa física? Isso está na nossa realidade? Não se muda um país de cima para baixo. As instituições devem funcionar, mas o Brasil só vai mudar de baixo para cima. Essa mudança tem que passar por uma educação, por uma cultura. Isso leva tempo. Não vai ser um salvador da pátria, não vai ser um partido político. Isso é o conjunto da sociedade que tem que perceber, que tem que se sensibilizar onde nós estamos e onde queremos chegar. Se nós não fizermos isso, a eleição de 2018 vai acontecer com esse modelo atual, né? Com um modelo que não dá mais conta, né? Então, assim, a Operação Lava Jato dá uma grande contribuição. Eu diria que não está mudando o Brasil.
mas está dando uma grande contribuição e aí nós, parlamentares, temos que começarmos a perceber e também pautar isso. Vamos continuar com essas mesmas regras? Fazer de conta, né? É uma regra de um sistema político eleitoral. É uma regra de faz de conta. Eu não diria 100%, mas tem muito, por exemplo, como é que uma eleição para vereador dá para fazer, porque é dentro do município. Até para deputado estadual, deputado federal, o governador ainda dá, né? Eu estava conversando com os deputados. Mas para presidente do Brasil... E eu quero saber o seguinte, prefeito Roberto Cláudio, quando concluir o segundo mandato, pronto, não pode mais concorrer à reeleição, a gente fica olhando para lideranças do PDT com essa juventude, com esse frescor e com responsabilidade. Quem seriam esses nomes? E a gente observa que tem aí uma sintonia muito grande de grandes lideranças do PDT, como Ciro Gomes, Cid Gomes, o próprio prefeito Roberto Cláudio, em relação à sua postura aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. É inevitável perguntar, o senhor vai ser candidato a prefeito? Pensa nisso? Aceitaria esse desafio? Bom, primeiro, o nosso grupo é um grupo que elegeu 11 vereadores de Fortaleza no PDT. O prefeito Roberto Cláudio está com a missão de desempenhar um mandato ainda melhor do que o primeiro, né? Nós temos lideranças hoje que ultrapassaram as fronteiras do estado do Ceará, como o Ciro Gomes, que já foi candidato a presidente do Brasil 2 vezes e vai disputar, né? Já é pré-candidato a presidente. A eleição, a sucessão do prefeito Roberto Cláudio, antes dela tem uma eleição que é a eleição de 2018, né, que é muito importante para presidente do Brasil, para senador da República, para governador do estado, para deputado federal e deputado estadual. Então, essa eleição de 2018, imagino eu que nós deveremos apresentar os nossos quadros públicos, mais uma vez, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República e, inclusive, para o governo do estado, numa aliança, muito provavelmente com o governador Camilo Santana, e para presidente do Brasil. Então, a eleição de 2020, no momento certo, o grupo irá discutir e debater, né? Para não dizer que eu estou fugindo da pergunta, de forma muito franca, muito clara, eleição majoritária para prefeito de capital, para governador de estado e presidente da República, depende, em primeiro lugar, de um grupo político, na verdade não é eleição, é a candidatura, né? A candidatura majoritária para prefeito de capital, para governador do estado e para presidente da República depende muito de um grupo político e da conjuntura daquele momento em relação ao grupo político em apresentar a candidatura do seu partido ou de um partido aliado. Estou conversando com deputados estaduais hoje e alguns reservadamente dizem, olha, eu não vou me candidatar à reeleição porque como é que eu vou fazer campanha? Não tem como. Isso vai ser um problema. É um desafio, entendeu? Então, assim, para quem acredita na política como uma ferramenta de organização da sociedade, de transformação da realidade social e necessária, nós não tem outra forma, né? Vários papas, líderes religiosos do cristianismo, de outras religiões, evangélicos, católicos, já disseram isso. A política, o Papa Francisco disse há pouco tempo isso, o Papa Paulo VI disse que um maior gesto de amor cristão é a política bem feita. Essa é a frase do Papa Paulo VI. E até onde eu sei, ele nunca foi militante de nenhum partido. Então nós precisamos aperfeiçoar, aí sim, nós precisamos aperfeiçoar. Então precisamos debater, discutir de forma clara, franca, não para fazer de conta. Aí vai ao que você perguntou há pouco. Não para fazer de conta, porque quando faz de conta, ao longo do tempo não se sustenta. Nós temos que pontuar. É possível? Então, não vai ter financiamento privado das empresas para evitar uma relação que a Operação Lava Jato está mostrando com grandes empresas e o poder público? Não. Então vai ter o financiamento público? Não vai ter financiamento? Como não vai ter financiamento? Ninguém toma um copo d'água de graça. Se alguém tomou de graça, alguém pagou. Então, isso tem que ser claro para a cidadania, para a população, até uma forma de respeitar a população e não fazer de conta, enganar, porque não se sustenta ao longo do tempo e da história. Presidente, muito obrigada, boa sorte, bom trabalho aí. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui à inteira disposição e sempre é uma oportunidade apresentar o que a gente defende, o que a gente pensa e o que a gente está fazendo a partir dos veículos de comunicação do nosso estado, da nossa cidade.